Pessoal, eu quero apresentar para vocês a Marilene. Marilene, uma pessoa incrível, fantástica, que cada dia que passa ela está dando voos mais altos, com mais ambição, para se tornar uma palestrante, uma treinadora. E olha só o currículo dessa mulher, Marilene de Souza, gente, 51 anos, não parece, a mulher parece que tem 18, correndo e vivendo igual um avião, aí não para, a mulher não para. E além de ajudar as pessoas, terapeuta, palestrante, inspiracional. Continuando o currículo dessa mulher super poderosa, a Mulher Maravilha, Marilene, é treinadora comportamental. E o tema de hoje é exatamente isso. Comportamento. Por que as pessoas elas são contratadas pelo seu currículo e são demitidas por causa do seu comportamento? Não é verdade, Marilene? Exato. E é isso que a Marilene vai dar uma pincelada, uma resumida. Quando a gente fala de comportamento humano, fala de pessoas, a gente fala de situações difíceis de lidar. E é muito difícil lidar com o ser humano. Se você não souber como conversar com cada um deles, porque cada um deles são diferentes. Essa ferramenta é a HMI, né? É uma ferramenta de indicador de maestria humana, ou indicador de comportamentos, de perfis comportamentais. Durante 40 anos da sua vida, o Carl Jung dedicou-se a estudar perfis de pessoas. Era um grande psicólogo. E aí, então, ele foi fazendo esses estudos e adequando as pessoas. Dentro desses 40 anos, Carl Jung, ele conseguiu identificar 16 tipos de perfis diferentes. São descobertas gigantescas. A partir daí, aos poucos, o HMI, né, que é essa ferramenta de perfil comportamental, ela foi começando a inserir dentro das empresas, para que a pessoa não chegasse lá e ocupasse um cargo onde ela não tem afinidade, onde ela não tem perfil para estar, onde essa empresa não vai enriquecer com a presença, né? Porque aí um funcionário, onde ele está no lugar errado, ele não vai ajudar a empresa, ele não vai ajudar a alavancar essa empresa. E a partir daí foi inserido o HMI no mercado, né, nas grandes indústrias, nas empresas, com essa descoberta de Carl Jung, que tem feito muita diferença no mundo. Por que existe esse déficit tão grande de contratação de colaborador certo no lugar certo? Já fez essa pergunta para você? No lugar errado, né? Na verdade. Na maioria das vezes, vamos passar aí, por exemplo, por um concurso público, né? Diríamos. Tem um concurso público. Às vezes, a pessoa que faz aquele concurso, ele visa, não é a afinidade que ele tem com aquele cargo, ele visa a remuneração. Sim. Né? E o que acontece? Quando ele adentra aquela empresa, ele vai ocupar aquele cargo naturalmente, pelo qual ele prestou o concurso. Só que ele não tem afinidade. Né? Aí aquela pessoa chega lá, ela se vê num outro mundo, ela fala, poxa, mas não era isso que eu esperava. Né? E o que acontece? Essa pessoa ela não teve um direcionamento antes. Foi feita uma entrevista para ela, ok, na entrevista, ok, mas na teoria é uma coisa. Só que quando você bota a mão na massa, que você é direcionado para o seu cargo dentro da empresa, você tem aquele baque, aquele impacto, não era isso. Eu não estou preparado para exercer isso. Né? E o que acontece? Você acaba, o funcionário, o colaborador, ele fica ali pela necessidade dele, muitas vezes, da manutenção da família. Mas ele não vai ajudar a alavancar aquela empresa como ele poderia fazer se ele estivesse perfil para estar no lugar certo. Se uma pessoa que não está no lugar certo, com o perfil comportamental dele alinhado com a função que ele vai exercer, então praticamente ele está desmotivado para aquela função.
e vive fazendo o quê? Reclamando. Reclamando Exatamente. que o chefe é ruim, que a empresa é ruim, que o salário é ruim, o horário de entrada e saída para o almoço é ruim, o banheiro é ruim, a roupa que eles dão, o IPI que eles vestem é ruim, mas não é que tudo isso é ruim. É que talvez ele foi contratado para uma função que ele, internamente, ele não aceita aquilo. Exatamente. Ele só aceita por causa do financeiro, o momento do desespero. Vai passando o decorrer do tempo, o que acontece? Ele entra numa zona de conforto e ele começa a baixar a frequência. É isso? Isso. E aí ele não vai, né? Não vai prosperar. Aquela empresa, ela não vai prosperar com esse funcionário que todos os dias ele fica inadequado. É um lugar que não me cabe, né? Não te cabe ali. Veja só, quando começou essa inserção do HMI no mercado, foi porque por falta de mão de obra masculina, né? Lá, vamos voltar um pouquinho, lá na Segunda Guerra Mundial, os homens eles iam para a guerra, naturalmente. Muitos desses homens eles não voltavam. Se eles voltavam, eles eram homens deficientes ou sequelados e eles não supriam mais a necessidade daquelas indústrias, né? Até que duas mulheres, especificamente mãe e filha, elas começaram a analisar o perfil de outras mulheres. Veja só, que minuciosidade que essas pessoas, que cuidado elas tiveram. Então, assim, por ter maioria mulher, né, mão de obra feminina, essas mulheres elas começaram a direcionar as outras mulheres para o cargo que elas se encaixariam e aonde elas iriam desenvolver melhor o seu trabalho e ajudar a alavancar aquela indústria. E assim foi feito. E vem feito isso de lá para cá. Só o que acontece, Fábio? Muitas das empresas hoje, elas não se atentam a isso, né? E muitos dos colaboradores, eles também não querem ser treináveis, eles não querem ser mudados, eles não querem descobrir o porquê que eu não tenho afinidade aqui aonde eu estou. Eles querem a zona de conforto, né? Então, se fiz um concurso, se ali eu ganho bem, problema se eu não estou ajudando a empresa que eu estou. Só que acaba causando tumulto, causa tumulto e sobrecarrega as pessoas que realmente estão ali para trabalhar, que têm afinidade e que estão no lugar certo, né? Então, isso aí é uma lógica que teria que dar certo se as grandes empresas atentassem aos perfis das pessoas certas nos lugares corretos. E hoje a gente ainda tem muito esse desencontro dentro do mercado, né? Porque as pessoas elas visam um bom salário, mas elas não querem se adequar às exigências da empresa. Elas não vão vestir aquela camisa nunca. Dentro do HMI, a pessoa ela vai descobrir qual é o potencial que ela tem, né? Então, assim, se você aplica essa ferramenta, por exemplo, numa empresa com 100, 200, 300 colaboradores, ele já vai sair dali sabendo qual é o perfil que ele tem, qual é o lugar que ele ocupa, qual é a afinidade que eu tenho para ajudar a alavancar essa empresa. Então, assim, dentro desse teste, Fábio, não existe o bom e nem existe o ruim. Todas as pessoas ali, né, elas são capacitadas e um complementa o outro. Você já imaginou se numa empresa tivesse só gente de um perfil só, que bagunça, que não ia ser? Né? Então, assim, tem que ter esse temperamento, sim, dentro dessa empresa, trazer esse equilíbrio de trabalhar de forma assertiva, né? Isso tudo tem que ser adequado ali, né? Ela é uma ferramenta que ela não mede caráter de inteligência. Todos ali que estão são igualmente valiosos, mas desde que eles ocupam o seu devido lugar. Eu não posso fazer o seu papel, eu não faço o que você faz, só eu faço o que eu faço. Então, o que acontece?
é colocar aquele colaborador no seu lugar certo. E para ele desenvolver, e não com peso, né? Ele desenvolver com satisfação. Ele tem afinidade para estar ali, ele querer estar ali, e que todos os dias da vida dele, ele queira acordar e ir para o melhor lugar do mundo, porque ele está fazendo o que ele gosta, e não o que ele foi imposto a fazer. Então, essa é uma diferença muito grande dentro desse mercado. Eu percebo essa diferença, Marilene, em algumas pessoas que eu atendo, às vezes, aqui no consultório, ou em alguma palestra que faço na empresa, eu percebo que existe, e tem muito, e todas as empresas vai ter funcionários que é muito bom vendedor, tem toda a habilidade para ser um bom vendedor, mas ele está dentro de um escritório, dentro de uma área financeira, dentro da parte do marketing. Ele vai render o 100% dele ali dentro? Ele não vai render. Ele está desmotivado. Agora, se coloca esse cara que tem toda a habilidade de conversa para conseguir persuadir e influenciar outras pessoas fora da empresa, no lugar externo, eu tenho certeza que ele vai trabalhar 70% dele muito mais motivado e os outros 30% que ele não gosta de mexer, que é papelada, organização, parar para se concentrar, é muito menos esse 30%. Agora, se você colocar um cara dentro do escritório, deixar ele 70% fazer aquilo que ele não gosta, pode ter certeza que em menos de 6 meses, um ano, acho que um ano é muito. Ele pede a conta, ou ele não rende, ou ele é mandado embora, alguma coisa nesse sentido acontece. Isso é muito perigoso para a empresa, porque aumenta as despesas, os gastos da empresa. Aí depois tem que contratar outra pessoa, tem que treinar, tempo. Tudo isso sai dinheiro da empresa. E as pessoas, né, os líderes, os donos das empresas, eles estão começando a se atentar sobre isso. Então, Marilene, essa ferramenta HMI, ou DISC, que é onde analisa o comportamento, ela é fantástica. Todos os empresários, eles têm que usar essas ferramentas. Todos os líderes precisam conhecer essas ferramentas para que conheça quem é o colaborador que está entrando dentro da empresa. Para você contratar hoje, eu vejo aí algumas empresas que vai contratar um funcionário e coloca lá, precisa de açougueiro, principalmente mercado. Aí entrega lá 20, 30 currículos. Ah, você já trabalhou, mas não faz um mapeamento geral, né, de quem é aquela pessoa. E não dura um mês o açougueiro trabalhando dentro do mercado. Por que que isso acontece? Porque ele não mapeou, não usou uma ferramenta. Quais são os benefícios que as pessoas vão ter com essa ferramenta? Além do autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você usa uma ferramenta e você tem o conhecimento de qual perfil você tem ali, né? Que é muito enriquecedor, porque o que que acontece? Quando você tem esse autoconhecimento, você vai ver os seus pontos, você vai conhecer os seus pontos negativos, positivos, os seus pontos fortes, os pontos que precisam ser melhorados em você para você se adequar naquela empresa, né? Então, o que que acontece? Você vai ter uma percepção de comportamento e uma mudança de atitude, né? Valorização, você vai ter um entendimento das diferenças individuais e o melhoramento do relacionamento interpessoal, né? E você vai trazer um equilíbrio ali para você trabalhar de forma mais assertiva, né? Então, assim, a pessoa ela vai se conhecer, ela vai se encontrar. Às vezes, ela está numa instituição há 5, 10 anos exercendo a mesma função, mas ela também, por ela não ter tido oportunidade de fazer essa ferramenta, ou que a empresa oferecesse essa ferramenta aos seus colaboradores, para que eles se desbloqueiem, porque aí também tem um bloqueio. Às vezes a pessoa ela tem um potencial incrível dentro dela, mas ela tem medo, Fábio, ela tem medo de se expor.
Aí você pensa, uma pessoa dessa, né, tímida, que tem medo de se expor, você vai, pega essa pessoa e coloca no meio agitado, para ela trabalhar assim, sob pressão o tempo todo. Então, assim, que não para, aquilo ali não para e ela tem que trabalhar sob pressão. Ela não vai exercer aquele papel com maturidade, hora nenhuma. Então, assim, é necessário que a pessoa tenha esse autoconhecimento. Eu tenho capacidade para estar aqui, para organizar papéis, ou para estar na frente dos outros, para tomar a frente, tomar a rédea da empresa, alavancar, elevar a minha equipe. Né? Então, assim, é necessário que essa pessoa tenha esse conhecimento de si próprio. E essa ferramenta, ela ajuda nisso. Então, assim, você vai fazer as coisas de forma assertiva. O que a empresa precisa? Eu posso me adequar para fazer isso? Isso está no meu alcance para eu me adequar e ajudar a empresa a alavancar? Ok. Então, traz esse nível assim, de autoconhecimento e segurança. Porque a partir do momento que eu faço o que eu gosto, vai ficar leve, vai ficar gostoso, a empresa vai render e o meu dia vai ser melhor. Isso, né, é fato, é corriqueiro. Então, assim, só é necessário fazer isso. Olhar mais para os colaboradores, porque muitas vezes as indústrias, elas veem assim, eu estou precisando, né, eu vou contratar, mas eu não quero saber do perfil. E aí vai jogar aquela pessoa lá, como a gente já falou aqui antes, vai jogar aquela pessoa lá. Além dela não ter perfil, ela vai se sentir totalmente deslocada e vai sobrecarregar os demais. Porque os demais que estão naquela empresa, que ocupam o lugar certo, que sabem trabalhar e seguem as exigências, na maioria das vezes eles não têm tempo de ensinar quem está chegando. E aí a empresa vai virar um caos. E isso é natural, isso acontecer. Né? Por quê? Porque o líder, o gestor daquela empresa, ele não quer saber, você pegou o cargo, você se vira. Então, assim, existe ainda, Fábio, por incrível que pareça, ainda existe isso nas grandes empresas, nas grandes instituições, de você não treinar o profissional, de você não dar um tempo para ele se identificar e ele jogar ele lá e ele ter que se virar. E aí, quando a empresa vira um caos, que você não tem mais para onde ir, né, você não tem como remendar aquilo ali, não. É o ato. E no meio desse caos, você vai ter tempo para oferecer um treinamento para 100, 200 pessoas que entraram? Não tem, né? E aí não se adequa. O livro A Arte da Guerra. No livro ele diz assim, você não tem que ir para a guerra. Você precisa lutar a guerra interior, para depois ir para a guerra física. São as empresas e suas organizações. Quais são os benefícios dela? Bom, a partir do momento que a empresa ela tem conhecimento dessa necessidade, né, de estar adequando os seus colaboradores e que, né, realmente veem isso aí como um crescimento pessoal, não só para os colaboradores, mas para a empresa também, é claro, né, Fábio? Porque, assim, um colaborador que está no lugar certo e faz a coisa certa, que ele tem afinidade, ele vai produzir 100 vezes mais. Isso aí é lógica, é questão de lógica. Então, assim, o HMI, né, sendo usado nesse setor de RH por líderes, gestores, empresários, além da produtividade, né, que é muito importante, o desenvolvimento, né, pessoal, de uma equipe, vai ter uma equipe saudável, vai tornar mais clara e eficiente a comunicação entre líderes e colaboradores. Você já viu que muitas vezes as pessoas passam como um líder de uma empresa 20, 30 anos e o colaborador nem conhece, só sabe do nome. Ah, quem é fulano de tal, mas eu nunca vi fulano de tal. Então, essa acessibilidade de comunicação entre líderes e colaboradores, gente, isso é muito importante. Né? Conhecer o seu líder, conhecer o seu colaborador, conhecer as deficiências, as limitações do seu colaborador, se adequar, fazer com que ele se adeque. Né? E dentro disso tudo também vai acontecer o quê? Você vai estar eliminando os conflitos interpessoais.
né? Porque vai estar identificando os pontos de cada um. O que precisa ser aperfeiçoado? O que precisa ser mudado? Eu posso ouvir meu colaborador? Então, assim, vai reduzir o nível de conflito e aumentar a produtividade. É porque tem muitas pessoas que elas se colocam no lugar de líder, mas elas não escutam o colaborador, sabe? Às vezes o colaborador, ele tem uma outra visão do que poderia ser, né? Poderia ser mudado dentro daquela empresa. Mas a partir do momento que a pessoa se coloca no patamar de líder, ele não escuta ninguém, né? E aí o que reza dentro dessa empresa? Se eu não tenho um líder que faz uma reunião, que te motiva, que escuta os pontos negativos, que esteja disposto a mudar junto com você para alavancar a sua equipe, ele não fica. Porque uma pessoa que tem potencial para estar ali, ele não vai estar mais, né? Porque a soberba daquele líder, daquele gestor, vai falar maior, ele não vai ter humildade para descer um degrau, sentar com seus colaboradores e dizer, vamos adequar o que precisa ser mudado? Então, tem muito isso ainda no mercado, viu, Fábio? Infelizmente, ainda tem. Com certeza. Na minha palestra, eu falo sobre isso, porque a minha palestra são 7 ferramentas, né, Marilene? E entre as 7, as 3 primeiras são essa conexão. O líder fazer conexão fora da empresa. Se ele tem um problema dentro da empresa, ele precisa... Se ele não está achando a solução, o resultado dentro da empresa, ele precisa buscar fora, com outros líderes de outras empresas. Fazer conexão com o segundo, fazer uma conexão com o seu líder, né? Com o seu chefe, o gerente, supervisor, seja quem for, porque eles talvez já passaram por aquele problema. Exato. E o terceiro é fazer conexão com o seu liderado. Ou seja, o seu colaborador, talvez ele sabe mais do que o líder, porque ele está fazendo, ele está produzindo, ele está no processo, no procedimento, executando a função. E às vezes o líder não sabe ouvir, ele não consegue ouvir o seu liderado. E ela cai muito bem naquilo que você colocou, porque se ele não sabe ouvir, ele não é um líder. Ele não sabe se comunicar. E a comunicação do ser humano é primeiro saber ouvir. Depois ele dá a sua opinião. Isso é para todas as pessoas. E o líder também não precisa gritar. Ele só precisa falar num tom onde a pessoa entenda a mensagem. Muito legal. Meu, essa live é muito bacana, Marilene, porque vai entrando dentro da palestra minha de liderança, viu? Que show. Meu, que legal. Marilene, eu espero não estar invadindo o seu espaço. Não, mas isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quanto mais informações, mais a gente aprende. Eu estou aqui para aprender com você, que é especialista, já é palestrante, já dá treinamento sobre comportamento. Sobre o não escutar seus colaboradores. Infelizmente, as pessoas elegem um líder de equipe, ele não sabe liderar. Quem está de fora vê que ele não sabe liderar, mas a pessoa que está ali dentro, ela tem certeza que ela nasceu para fazer aquilo, né? Porque o fato de eu ser um líder, eu vou passar a te olhar de baixo, eu sou melhor do que você, eu não tenho que escutar a sua opinião. Porque quem alavanca a empresa são os colaboradores. Não existe você trabalhar sozinho, não existe você só dar ordens, mas você não ser o exemplo, você não querer levar a sua equipe, você não querer colocar a sua equipe num patamar alto, valorizar a sua equipe, investir, né, Fábio? Você tem que investir nos seus colaboradores para que eles se sintam motivados. Mas o que acontece? Esse chefe de equipe exige que você vista a camisa da empresa. Você tem que vestir a camisa da empresa, trabalhar conforme eu quero, ser pontual, cumprir todas as exigências, vai se organizar, vai produzir, vai fazer tudo. Mas essa pessoa, ela não tem nenhuma motivação para fazer isso.
Como é que um funcionário totalmente desmotivado ele vai produzir dentro dessa empresa? Não tem como ele vestir essa camisa. Não dão camisa para ele vestir. Ele entrou ali totalmente despreparado. E como é que ele vai fazer isso? Eu vou me enriquecer primeiro de conhecimento para depois eu adentrar a empresa e fazer o que a empresa poderia fazer pelo seu colaborador? Eu creio que todas as empresas, no máximo, de 6 em 6 meses, poderia fazer um treinamento com a sua equipe. Colocar em dia os perfis, se adequar, tirar a pessoa daquele lugar ali de que ela não produz, de que ela se sente menor do que as outras. E colocar no lugar certo. Tá? É como você pegar aí uma mulher linda, maravilhosa, que gosta de usar salto alto, unhas grandes, cabelo solto, botar cílio e tudo, e jogar essa mulher dentro do pronto-socorro. O que ela vai fazer numa emergência? Me conta. Eu tinha um projeto social no hospital que era o nome, não tinha um nome, né? Mas eram os palhaços que iam no hospital, fazia todas as graças, cantava, todos os domingos. Fiquei por 7 anos, o projeto era meu, em Piraju, São Paulo, que se chamava Doutores da Alegria. E no hospital, a gente via a dificuldade dos enfermeiros, porque não é somente a parte que ela estudou, existe a parte comportamental, administração mental, administração dos sentimentos, saber ouvir a uma pessoa que está com dor, que precisa ser atendida urgente, mas ela sabe que não dá para ela entrar urgente. Né? É mais ou menos isso, não é, Marilene? Ou seja, o que acontece? O que acontece com vocês ali da saúde? O que passa na mente de vocês quando chega uma pessoa despreparada para assumir um cargo de pessoas que eram contratadas, mas com experiência, e de repente sai todas essas pessoas que foram contratadas com experiência para entrar pessoas concursadas. E aí essas pessoas concursadas entram dentro de um ambiente desse do hospital, porque eu já vi muito isso, né? Totalmente despreparada, entra totalmente sem noção nenhuma do que acontece em ambiente hospitalar. Pessoas que vêm do concurso e tomam vaga de pessoas que já está com experiência, que já tem uma bagagem incrível, e que isso automaticamente atrapalha todo o processo, todo o andamento do hospital. Sim, e diríamos que 80% das pessoas que passaram no concurso, elas só têm a teoria. Por quê? Porque quando chega a treinar, o treinamento ele é corrido, né, nas instituições hospitalares, não tem muito tempo daquele professor pegar exatamente da mão, ensinar, deixar um profissional preparado para tudo dentro de um pronto-socorro. Então, ele entra ali com a teoria. Ele foi lá, ele fez o concurso bonitinho, passou no concurso, ok. Mas a hora que chega na prática, muitos nem se identificam. Mas e quem fez o concurso tem o direito adquirido. É direito dele ir lá e tomar posse. Só que essas pessoas, elas não estão preparadas para uma realidade assim. Dentro de um hospital, você lida com todos os padrões, você lida com todo tipo de gente, com todos os tipos de trauma, e o seu psicológico, ele tem que estar preparado. Pega todas essas pessoas, tira quem tinha preparação e joga essas pessoas lá dentro. Então, vai acabar, o que acontece? A população, ela começa a reclamar. Porque o atendimento ele vai ficar lento, vai sobrecarregar os profissionais que ali ficaram, né? Então acaba sobrecarregando os colegas que são efetivos. Por quê? Porque esses que lá estão, eles também não têm tempo de oferecer um treinamento adequado para os outros que estão chegando. Mas assim, tem os que querem aprender também, Fábio, tem os que não querem.
É o que a gente está falando aqui de perfil. Elas entram na área da saúde achando que é bonitinho, só porque vai usar um jaleco e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Mas ela esquece que ela não pode usar mais unha grande, não pode usar mais acessórios, não pode usar mais cabelo solto, e muita coisa ela não tem que usar, ela não pode usar decote, ela tem que se sensibilizar e respeitar a situação de cada pessoa que chega, porque ele já chega com dor, né? Então, quem procura unidade hospitalar, ele precisa de aconchego, né? Ele precisa de que ele é entendido naquela hora, seja de uma crise de ansiedade a um politrauma. Então, isso a gente tem que acolher, e você tem que estar com o psicológico preparado. Mas aí você pega todos esses profissionais e joga lá. É claro que vai causar um impacto muito grande, e principalmente um impacto psicológico. Eu não estou preparada para isso. Não era isso que eu queria. Eu não imaginava que era assim. Entendeu? E o que acontece? A pessoa surta. Nossa, mas fulano acabou de entrar, já não está no lugar. Mas ele não tem que estar mesmo, ele não foi preparado para estar ali. Ninguém falou com ele que ele tinha que ver sangue, que ele tinha que ir lá e ajudar uma pessoa pós-traumatizada, que ele tinha que ajudar a resgatar uma criança das ferragens. Ninguém preparou ele para aquilo, não. Então, assim, é uma realidade. O que acontece? A empresa, ela tinha que ter possado, ok, tinha, é direito adquirido. Mas o que acontece? Deixasse esses profissionais que sabem trabalhar pelo menos 4 meses para estender a mão para quem está chegando. É a minha forma de entendimento. Mas aí a pessoa vai aprender nua e crua. E aí ela aprende errado, né? Porque ela vai aprender porque ela precisa se adequar. E na maioria das vezes ela aprende errado, esquecendo que se trata de vidas, né, Fábio? E vida só tem uma. E se você perde essa vida, você não recupera. Então, assim, é necessário que tenha esse nível de consciência, que as pessoas tomem essa consciência para si, né? Porque, assim, aí depois a população vai para a mídia, vai reclamar do atendimento no hospital, porque o profissional que chegou agora não sabe trabalhar e não é culpa dele, né? E uma pessoa agora, vamos colocar que ela entrou. O que vai acontecer com ela, sabe o que vai ser, Marilene? Ela vai pedir para sair, porque ela não aguenta a pressão. Exatamente. Ela não sabe receber um infartado, ela não sabe receber uma pessoa que praticamente perdeu a metade da perna, foi baleado, foi esfaqueado, né? São dezenas e dezenas de situações muito pesadas que, se a pessoa não tiver um controle emocional, ela não consegue trabalhar no ambiente. E aí ela é concursada, o que faz? O hospital remaneja ela para um outro canto, para atendente, e assim vai levando, porque não pode mandar embora. Ou ela sai e perde uma pessoa boa, que era um dos contratados, que também foi um erro deles de não ter feito o concurso, né? Se eles tivessem feito o concurso com a experiência deles, podia ser efetivado, enfim. Existem muitas coisas que o erro é do ser humano e o erro é da administração, né? Existe a possibilidade de mudar um perfil com essa ferramenta? Essa possibilidade, né? A gente tem que ser mutável o tempo todo, né? A gente tem que ser treinável o tempo todo. Então, a partir do momento que eu uso essa ferramenta e que eu me descubro, eu posso ir me alinhando aos poucos, né? Aonde eu tenho que chegar, o que eu tenho que corrigir, qual vai ser o meu posicionamento. As minhas atitudes, elas vão começar a mudar de forma gradativa. E eu vou começar a me encaixar, né, dentro do meu autoconhecimento. Então, eu falo assim, que nessas ferramentas de comportamentos, de perfis, só não muda a pessoa que realmente não quer. Se ela está na zona de conforto, ou se ela é vítima o tempo todo, e ela já tem um benefício com aquela situação, ela não vai querer mudar. Mas se é uma pessoa que ela tem um potencial inteiro, e principalmente, né, as grandes empresas que oferecem
né, o profissional que vai alavancar, eles estão sempre te oferecendo mais e mais, porque enxerga. Dentro de uma instituição, nós somos vigiados 24 horas. Isso aí é o que nos separa de outras pessoas, sabe? Então, assim, diríamos que eu aplique aí o HMI em 100 pessoas de uma empresa. 90 vão descobrir o realmente sentido, vão ter aquele autoconhecimento, vai trazer para si aquele enriquecimento e vai querer mudar, ok, vai mudar o seu perfil, vai adequar. Não, eu preciso adequar aqui. Aonde é que eu errei? Aonde eu exagerei? Qual é o meu ponto predominante? Porque o que acontece? Quando você faz quando você usa essa ferramenta, e você tem conhecimento dessa ferramenta, você vai trazer um equilíbrio, né, para dentro da sua empresa. E de forma automática, você vai começar a enxergar os perfis predominantes nos seus colegas. Qual é o perfil que aquela pessoa tem? Em que lugar que eu posso colocar que ela vá produzir e atender às exigências da minha empresa? Então, existe sim essa possibilidade de mudança de perfil. É só depende da pessoa, do lugar que ela quer sair. Né? Como eu disse anteriormente, talvez ela esteja ali numa zona de conforto, ela vai se vitimizar, aqui tá bom, o salário tá bom, eu não tenho que fazer nada, só tenho que ficar sentado aqui, não vou mexer com ninguém, aqui tá bom, ok? Essa pessoa com essa mentalidade, ela não vai mudar. Mas a partir do momento que ela quer evoluir, que ela quer mostrar o potencial dela, que ela quer alavancar, que ela quer dar o máximo de si dentro daquela empresa, ela vai mudar o perfil. Isso aí a gente vai se adequando todos os dias. É como descer as dosagens, né? Como um diabético, por exemplo. Você está pré-diabético, aí você tem que cortar para você chegar no nível. E assim vai na vida. Né? As pessoas elas vão se adequando aos poucos ao que realmente elas têm interesse. Né? Então, assim, se ela tem interesse em mudar, em se adequar, ela vai organizar o perfil dela ali sem maiores complicações. A sua palestra, ela é suficiente para que o colaborador e o líder que você tiver que fazer uma palestra ali de 1 hora e meia, vamos colocar assim, o máximo 1 hora e meia, você consegue aplicar, apresentar e aplicar o HMI com essas pessoas em 1 hora e meia, ou precisa de 4 horas para fazer um treinamento desse? Bom, a palestra em si, né? Porque assim, a gente não vai trabalhar só isso. Você vai ver o bloqueio, né? Que aquele funcionário tem, o trauma que ele carrega, tudo isso a gente trabalha também. Agora, se eu for aplicar essa ferramenta e mais técnica para que isso fique poderoso mesmo, é um treinamento de 4 horas, mas assim, você sai em outro patamar. Né? Isso aí, porque você vai ter as técnicas, né? Aí vai ter esse treinamento. E aí a gente vai desbloquear e depois você vai descobrir o perfil, qual é o meu perfil, né? Então vai sair de lá assim, totalmente diferente, com uma mentalidade totalmente diferente e com clareza do que a pessoa quer. Então ela vai aprender a traçar uma linha, é ali que eu quero chegar, ok? E só vai. Pô, que legal, hein? Marilene, e agora eu quero só saber uma coisa. O nome da tua palestra. Buscando equilíbrio no comportamento. Essa ferramenta, hoje, dentro da empresa, de 1 a 10, sendo que 10 é a qualidade total de mudança dentro da empresa, ela está equilibrada a que ponto? De 1 a 10? Diríamos que 9. 9, né? Porque ele vai depender também daquilo que a gente conversou. Quem quer ser mudado? Você oferece 50% da sua ferramenta. Sim. Os outros 50% tem de vir de quem quer ser mudado.
não é isso? Perfeito. Então, assim, você está ali, você está entregando o seu melhor, a ferramenta é essa, você mostra a mudança, você passa para as pessoas ali, isso aqui funciona, mas ela só vai fazer se ela quiser, né? Então tem isso. Aí o que que acontece? Fica nesse patamar exatamente por causa desse impasse. Mas para quem quer fazer, é 10%, é 100%, é 1.000. Quem se dá tudo, tem 1.000, não é, Fábio? Uau, perfeito. Marilene, fala o seu Instagram para o pessoal, nós estamos meio que já encerrando. Fala os seus contatos, o e-mail, o site, se você tiver. Fala, venda a sua palestra. Esse é o momento. Então, como eu me apresentei anteriormente, né, eu sou terapeuta e palestrante motivacional, inspiracional e comportamental, tá? Falo de temas dentro da saúde mental e bem-estar. Meu Instagram é Marilene de Souza, terapeuta, ou Mari de Souza, vocês vão encontrar lá. Obrigado de coração pela oportunidade de estar aí diante de uma mulher aí que vem fazendo a diferença em Paracatu, que além de trabalhar dentro do hospital, monta a sua palestra, está palestrando, está dando treinamento para as pessoas dentro da empresa, no setor privado e o setor público. É fantástico esse trabalho que você faz. Obrigada. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar aí nesse mundo dos palcos. E eu tenho absoluta certeza, maior ainda, que nós vamos fazer muito sucesso e ajudar milhares e milhares de pessoas a se desenvolver, a se autoconhecer, né? Não só com o nosso conhecimento, mas encorajando essas pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, muita gratidão, de verdade.